Olá, crianças, boa tarde. Voltamos para o nosso estudo de história. Agora vamos lá para a página 33. E nós vínhamos estudando, procurando conhecer melhor o bairro que a gente mora, o nome, o que foi que descobriram, o que foi que originou o nome do seu bairro. E o que tem, quais são os elementos que o seu bairro oferece para a população? Tem rua asfaltada, luz elétrica, tem comércio, quais tipos de comércio? Tem posto de saúde, hospitais? Provavelmente você precisa ou depende de outros bairros para ter alguns serviços essenciais de saúde, e até supermercado e vários outros serviços. Isso é muito comum na nossa cidade do interior. Então, nós dependemos de outros bairros que têm algo para nos oferecer que o nosso bairro não tem, inclusive de lazer, praças, parques, enfim, várias outros elementos que no nosso bairro não tem. Enfim, vamos agora partir para conhecer um pouco mais da cidade de Cantagalo. E aí eu peço sua ajuda, porque Cantagalo é uma cidade rica de história, tem muita história, e nós vamos descobrir juntos. Eu sei algumas, você sabe outras, então nós vamos descobrir juntos essas histórias. E vamos ver o que a cidade de Cantagalo nos oferece. Será que a gente depende de outra cidade também? Muito provavelmente dependemos de alguns serviços que em Cantagalo não oferece, mas nós vamos pensar um pouquinho e refletir sobre isso. Então aqui está a linda Cantagalo, eu acho uma cidade muito bonita, cheia de história. Aqui mostra, essa foto aérea mostra o centro de Cantagalo. Alguns de vocês moram por aqui perto, pode talvez até identificar suas moradias aí. E vamos saber o que pode oferecer e pensar, refletir se em Cantagalo tem e onde tem. Bom, a gente sabe que os espaços públicos para atendimento de outras necessidades da população, hospitais, postos de saúde, que vai dar assistência médica, postos policiais e delegacias, que trata da segurança da população. A gente sabe que alguns bairros possuem esses serviços, mas outros não. E quando não possui, a gente depende de outro bairro para ter assistência médica ou segurança, serviços de segurança, e até mesmo no comércio. Tem bairros na nossa cidade que não tem comércio. Então nós dependemos até de uma farmácia, supermercado, uma padaria. Às vezes a gente precisa sair do nosso bairro, sem falar no trabalho, né? Poucas pessoas têm o privilégio de trabalhar no bairro em que mora, e estudar no bairro em que mora, e assim tudo pertinho, muito fácil, mas muita gente não tem. Mas como nós moramos numa cidade pequena, então não fica tão longe, a não ser se a gente trabalhar na mesma cidade, não vai ficar tão longe do local de trabalho ou da escola. Olha só, algumas instituições que são muito importantes no município, como prefeitura municipal, Câmara dos Vereadores, Fórum, Justiça Federal, escolas municipais ou escolas estaduais, escolas particulares, essas instituições são muito importantes e muitas vezes elas não estão no nosso bairro, estão num bairro diferente, mas a gente precisa delas para muitos serviços ou para o funcionamento da cidade, do município como um todo. Lembrando que município não é só a área urbana, compreende a área urbana e a área rural. Vamos lá. O livro de vocês traz algumas fotos de outros locais, dessas mesmas instituições, mas em outros locais. Eu trouxe aqui para vocês as instituições
na nossa cidade. Então, vamos lá. Esse prédio, chamado Prédio Dr. Joaquim de Souza Carvalho Júnior, esse prédio aqui, vocês conhecem muito bem, né? É localizado a Prefeitura de Cantagalo, onde está centralizado a administração pública, né? O prefeito e os seus auxiliares e funcionários que trabalham na administração. É um cargo muito importante, porque é um cargo escolhido pela população, que escolhe quem vai ocupar esse cargo, e tem que ter uma responsabilidade muito grande na escolha, porque é um cargo muito importante. É ele que vai determinar várias ações ou investimento do dinheiro que é recolhido nos impostos, que vai aplicar esse dinheiro para o funcionamento de serviços essenciais como saúde, segurança pública, que mais? Escolas, educação infantil e ensino fundamental é de responsabilidade do governo municipal, ou seja, do prefeito. Muito bem. Outro serviço de grande importância também é o transporte público, gente, coletivo, circulação de ônibus municipais. Gente, transporte público é administrado pelo governo municipal. Ele, muitas vezes, ele tem ações, embora sejam empresas particulares, mas ele tem poder de modificar e aplicar muitas ações para facilitar a vida da população. Olha, tudo isso sai desse prédio aqui. Embora a gente sabe que no nosso município nem tudo vai se concentrar nesse prédio, né? Tem uns apêndices, né? Por exemplo, Secretaria de Saúde não funciona aqui dentro, funciona em locais separados e outros secretarias que funcionam separados. Mas o chefe de tudo isso está aqui, que é o prefeito municipal. Muito bem. Câmara Municipal. Gente, eu coloquei esse prédio, que eu sou apaixonada por esse prédio, ele tem um valor histórico enorme para o município, aqui funcionou um hotel importante aí no período colonial, no passado, então, e hoje seria a Câmara Municipal. Só que esse prédio precisa de reforma urgente. E essa reforma não vai ser tão simples, porque esse prédio ele precisa preservar essa história. Então, ele tem que ser reformado de forma vistoriado, esse projeto tem que ser aprovado de forma que ele não vai perder a sua história, ele não vai ser modificado a ponto de apagar algum sinal aí da história. De toda forma, aqui é a Câmara Municipal, poderia ser também um centro cultural, enfim, mas esse prédio precisa ser preservado e a Câmara Municipal em Cantagalo, ela está localizada nesse prédio, né, que é um prédio, acho que se eu não me engano é um prédio alugado, mas é uma sede temporária, eu acredito, e que deve voltar a se localizar nesse prédio. Então, enfim, o que acontece na Câmara Municipal? É o local onde estão os vereadores. Qual a importância dos vereadores para o município? São várias pessoas, são vários, também escolhido pela população. Os vereadores, eles têm o poder de elaborar leis para o município. Essas leis têm que ser cumpridas depois pela população, pelos administradores, pela população. Então, ele elabora leis que, uma vez aprovadas, essas leis têm que ser cumpridas e toda lei tem que ser cumprida, né, gente? E ele ainda tem o poder de fiscalizar o gasto, a distribuição desse dinheiro dos municípios. O dinheiro do município, ele é tanto pelos impostos que são arrecadados pelo IPTU e também pela verba que é repassada dos governos do estado para o município.
Então, esse dinheiro tem que ser muito bem aplicado e os vereadores têm o poder e o dever de fiscalizar esse dinheiro, o uso desse dinheiro. E o fórum, né, gente? Também outro lugar histórico, né? Nesse prédio aqui, ele já foi a moradia do segundo barão de Cantagalo. O segundo barão, um fazendeiro, ele é foi dono da Fazenda Santana, quer dizer, um produtor de café que teve uma importância grande na região no passado. Então, esse prédio aqui ele nos conta, né? Ele armazena muitas histórias e ele também precisa ser preservado. É onde que está aí os jardins, que é a nossa querida Praça João 23. Então, vamos lá para conferir se vocês aprenderam. Então, converse com o professor e os colegas e responda as perguntas para identificação das instituições dos seus municípios. Acabamos de fazer isso e falando dessas instituições que tem nos nossos municípios. Então, aqui tem um desenho de uma prefeitura de uma cidade. E vamos lá. Seu município tem prefeitura municipal? Sim ou não? Em que bairro ela se localiza? Onde está? Como que chama o bairro em que está a prefeitura municipal? O seu município tem Câmara dos Vereadores? Sim ou não? E em que bairro ela se encontra? Então, vamos àquele prédio onde está localizado a sede temporária da Câmara dos Vereadores. Seu município tem fórum? Sim ou não? E em que bairro ele se localiza? Então, vamos lá. Ative a memória. Olha só, gente, nós temos uma foto linda que hoje está tendo uma importância ainda, né? A gente está valorizando mais esse momento, que sempre foi muito importante, sempre na nossa história as vacinas foram muito importantes, mas agora a gente está valorizando isso de uma forma muito grande, porque estamos sonhando com uma vacina, né? Aqui tem uma enfermeira aplicando vacina. Bem, como se chamam os lugares onde a população de um município pode ter acesso à assistência médica? Então, no nosso município, como chamam esses lugares? Né? A gente poderia dizer aí 2 lugares onde tem assistência médica. Hospital, né? E no posto de saúde, que em Cantagalo fica perto do nosso colégio. Olha, apareceu aqui de novo. Gente, voltando aqui, nós temos um exercício que vocês não vão precisar fazer, porque depois eu vou pedir. Tá. Não é esse. Olha só, eu quero que vocês vá lá no encarte e brinquem um pouquinho disso daqui. E é muito interessante, porque lá no encarte tem as definições dos vários serviços prestados. Então, você vai recortar as figuras, coloque, vire essas figuras, pode ser um jogo de memória. Primeira rodada, você pode brincar com eles, visualizando essas figuras. Então, olha só, nós temos aqui escola, prefeitura, Câmara dos Vereadores, enfim, nós temos recorta e você pode trabalhar com ela virada. Aí vamos lá. Onde que administra o município? Prefeitura. Então, aí você já coloca lá a prefeitura. Local onde as crianças estudam. Cria as leis do município. Câmara. Então, você vai fazendo isso. Depois, numa segunda rodada, você mantém eles virados para baixo, sem que você veja, e aí você vai... onde que está? Aí você vai para ver se trabalhar também a sua memória. Então, faça um jogo de memória.
cuida dos conflitos entre pessoas e empresa, fórum, é lá que cuida do processa e julga questões diversas que envolvem o governo federal e o próprio país. Na Receita, deixa eu ver se está aqui. Justiça Federal. Na Justiça Federal é onde que tratam-se de processos que envolvem o governo federal e o país. Representa o povo brasileiro, discute e vota propostas ligadas às áreas econômicas e sociais. Os vereadores oferecem assistência médica para a população, hospitais, cuida da boa administração da cidade, prefeitura, cuida da segurança da população, então, polícia, quer dizer, cuida, é o prefeito. Faça essa brincadeira. E aí, vamos lá. Na aula passada, eu pedi para você fazer uma atividade. Eu mostrei para você esse casarão, que é o Palácio do Gavião, Palacete do Gavião, que é um ponto histórico, quer dizer, ele agrega histórias do nosso município, mas ele encontra-se fechado, não é para visitação, ele pertence a famílias particulares, né? Pertence à família e ele se encontra, mas ele tem muita história. Então, eu pedi para você conhecer um pouquinho sobre o que é esse Palacete do Gavião. Vamos lá. Ele fica distante 2 quilômetros de Cantagalo. Pertinho, 2 quilômetros do centro. É um importante prédio onde se hospedou o imperador brasileiro Dom Pedro II. Então, Dom Pedro II, quando veio pela região de Cantagalo, ele se hospedou nesse Palacete do Gavião. Ele foi recebido pelo proprietário. Então, ele se encontra fechado e ele pertencia ao fazendeiro Clemente Pinto, que era o barão de Nova Friburgo. Então, ele pertencia a esse fazendeiro. Gente, como eles tinham, esses fazendeiros, esses barões, tinham uma importância, né, administrativa na cidade, eles tinham muita influência política. Então, muitas coisas na cidade eram determinadas conforme os desejos deles. Ele era dono, o barão, o Clemente Pinto, ele era dono de várias fazendas de café na região de Cantagalo, barão de Nova Friburgo. Que pena, né? Que fechado, nossa. Então, vamos lá agora, como vejo o meu município? Página 336. Então, aqui nós temos um desenho de uma área muito conhecida em Cantagalo, que a gente gosta muito, não é? Que é lá no jardim, que tem o coreto. O coreto, ele já tem uma certa... vai ser preservado, ele já tem precisa ser preservado. Então, já não podem modificar o coreto, não. As gravuras, bom, como que a gente sabe como foi esse coreto, como foram esses prédios no passado, como foi nossa cidade no passado e o que foi modificado? A gente sabe por meio de fotografias, de pinturas, de gravuras. Enfim, essas gravuras são importantes documentos históricos. Uma foto que você faz de um local público é um documento histórico. Uma fotografia do lugar público ou da sua família, né? História da sua família também, da sua casa. Então, todas as fotografias, os registros fotográficos, ou de imagens, seja por meio de pinturas, de desenhos, tudo isso é uma fonte histórica. É um registro histórico. Por quê? Por meio dela, podemos analisar as mudanças e a permanência no local representado. O que foi preservado? O que foi modificado nessas construções ou nesses locais? Às vezes, a construção foi totalmente demolida
não tem mais, e foi construído um prédio no local, mas aí se você tem um registro, uma fonte histórica dessa, um documento fotográfico, uma pintura, um desenho, você tem isso com data, você consegue descobrir o que foi ali no passado. Bom, há muito tempo atrás, hoje nós temos modernas máquinas, que nem filme tem, né? São as máquinas, um dos aparelhos de celular, as máquinas fotográficas digitais, mas antes, há muito tempo atrás, a primeira máquina foi desenvolvida pelo Louis Daguerre, e era uma máquina grande, assim, se chamava Daguerreó, tipo, grande desse jeito. Gente, a paisagem ou a pessoa, se você acha difícil ficar um pouquinho parado, para um pouquinho, fica quietinho, deixa eu fazer um registro que leva frações de segundos. Imagina nessa época, tinha que ficar 10 minutos congelado. 10 minutos, gente, muito tempo, né? Muito difícil. Então, ainda bem que ele aqui, o Louis Daguerre, foi quem desenvolveu, quem criou essa máquina. Aqui é a fotografia dele feita por esta máquina, pelo daguerreótipo. E aqui ele sempre ficava, né, numa posição mais confortável, porque ficar 10 minutos, estátua. Interessante, né? Mas nós temos muitos registros graças ao senhor Louis Daguerre. Devemos gratidão a quem ele foi. Bom, aqui nós temos um desenho, gente. Esse é o aqueduto da Carioca, 1790. Nossa, gente, muito tempo atrás. Esse aqueduto aqui, ele tinha a função de levar água aos bairros. E essa paisagem toda era assim, olha, ali em cima uma igreja, aqui o aqueduto, aqui algumas construções aqui embaixo, a água, né, que era conduzida lá para os bairros. Muito bem. E aqui, né, escravizados trabalhando, desenvolvendo os trabalhos. Vamos, aqui provavelmente uma pessoa que vigiando. Vamos lá, como isso é hoje, preparados? Ainda bem que a gente tem essas imagens, porque hoje está completamente diferente. Vamos lá, mesmo local, tá? Transformação, né? Aqui é o aqueduto do Rio de Janeiro com a foto atual. Mudou completamente, né, gente? Olha só. Completamente. Cantagalo está cheio de registros. Tem alguns registros também. Vamos lá, mas eu não mostrei não, porque eu tenho uma proposta para vocês. Brasil, um país de muitas realidades. Gente, Brasil eu diria que é o país do contraste. As realidades, enquanto você tem realidades muito diferentes, ocupando espaços considerados pequenos, e realidades tão diferentes, tão distintas. Vamos lá. O Brasil é cheio de contrastes sociais. Dinheiro concentrado na mão de poucos e uma pobreza extrema de outro lado. Olha só, alguns bairros apresentam as estruturas necessárias para atender às condições da população. Tem ruas, avenidas asfaltadas, as calçadas de acesso, as calçadas todas bonitinhas, você pode andar em cima da calçada, inclusive em alguns lugares tem até acessibilidade para pessoas, para cadeirantes, né? Você consegue, na nossa cidade, por aqui, é difícil um cadeirante andar na calçada, preste atenção nisso, é uma calçada baixa e tem degrau, enfim, às vezes a calçada é inclinada, assim, como que o cadeirante passa aqui? Bem complicado o acesso, mas tem bairros que já é preparado para os nossos cadeirantes. Água encanada, rede de esgoto, iluminação, internet, chega bem, coleta de lixo, parques e outros. Que bom, né? Mas que triste que isso não é para todo mundo. Outros bairros, as necessidades da população não são atendidas.
De forma alguma, né? As conhecidas favelas, as pessoas vivem em condições subhumanas, muito triste. Olha só, gente, palafitas são áreas de inundação, então as casas são construídas nessas estruturas de madeira, perigo de desmoronamento. Isso aqui é o litoral de São Paulo. A maior favela de palafitas do Brasil é localizada em São Paulo. Gente, São Paulo com bairros tão belíssimos, né? Esse em Santos tem pessoas nessas condições. Olha só, aqui tem enchentes, o esgoto não tem saneamento básico, o esgoto ele vem, para no rio, então essa água é extremamente poluída. Tá vendo aqui lixo? Tem umas fotos até piores assim, mas eu achei lixo na água. Essas pessoas, as condições para elas sair do local, elas ficam meio ilhadas, para sair do local é muito difícil, a saúde precária, muitas doenças, as casas são muito coladinhas uma à outra. Gente, imagina um incêndio aqui, nessas casas de madeira. Muito triste saber que nós temos pessoas vivendo dessa forma. Na sua cidade, tem pessoas vivendo em condições. Tem pessoas vivendo naquelas condições aí na sua cidade? Vamos lá, gente, para conferir. Por que podemos afirmar que as moradias da fotografia não atendem às necessidades básicas da população? Por quê? Por que você acha que essas pessoas que moram aí, ou essas condições, não atendem às necessidades básicas das pessoas que moram aí? Olha só, as casas são todas muito juntas, não tem coleta de lixo, saúde, transporte não tem, saúde precária, tanto que não tem a coleta, que o lixo é colocado, despejado, jogado, né, na própria água, então não atende. E quero que você agora analise aí na sua cidade. Essa primeira atividade não precisa fazer esse desenho, não precisa, pode fazer um xizinho ali no 1. Assinale a fotografia que apresenta um bairro com estrutura que atende às necessidades de seus moradores. Então, nós temos aqui, um bairro atende, o outro não atende. Você conhece esse tipo de bairro na sua cidade, condições parecidas com essa? E com essa, você conhece? Provavelmente você conhece essa daqui, mas essa daqui tem na sua cidade? Converse com um familiar. Como que vive uma criança nessa cidade? Quais são os perigos que essa criança enfrenta? Uma criança, um adolescente, um jovem ou um adulto enfrenta nessas condições? Quais são as principais dificuldades que eles têm? E na sua cidade tem? Você conhece esse local na sua cidade? Então, vamos lá. Para o dia 6/4. Muita atenção, porque não tem essa atividade no livro. Por isso que eu tirei aquela número 1 lá, que eu quero uma diferente. Olha só. Eu quero uma imagem, procure na internet, ou se você tiver em casa, pode ser uma imagem que tem em casa. Tira foto, né? Ou tira xerox. Mas pode ser, na internet tem algumas. Eu quero uma imagem antiga, pode ser um desenho, pode ser uma pintura, pode ser uma foto antiga. Eu quero uma imagem antiga da sua cidade. Olha, tem a estação ferroviária, tem o hotel, como ele funcionava, tem esse fórum quando era a casa do barão. Gente, eu quero qualquer foto antiga da sua cidade, a própria matriz, a igreja, né, que é hoje santuário. Eu quero uma foto antiga da sua cidade. Você vai colocar o que vai colocar o ano que tinha e o local. E aqui você vai colocar uma foto, uma imagem atual. Pode ser que aquele prédio foi demolido e hoje tem lá uma completamente diferente. Então, eu quero uma antiga e quero uma atual.
Tudo bem? Faça e coloque essa descrição abaixo. Detalhe essa descrição. Aí eu quero isso colado, faça como se fosse um cartaz, mas faça numa folha sulfite, para a gente, depois nós vamos expor e falar sobre cada uma delas. Tá bem? Vai ser importante você fazer isso. Bom, terminamos aqui a aula de história e nós estamos seguindo para um feriado, né? E eu quero o seguinte: demonstra respeito com o próximo. O próximo precisa ser respeitado. E hoje nós falamos de todas as formas, mas hoje nós falamos muito no uso da máscara. Então, você está se protegendo ao usar máscara, mas você também tem que proteger o próximo. Então, você pode falar assim, eu não tenho nada, posso ficar sem máscara. Não tenho medo, mas você tem que respeitar o próximo e usar a máscara. Mas, gente, seja gentil, seja sempre gentil com o próximo, seja seu familiar, seu amigo ou uma pessoa que você, o atendente no supermercado, o atendente em qualquer lugar que você vai, qualquer pessoa que você encontra, seja gentil e respeite o próximo. Lembrando também, cuide do amigo. Beijo grande.